Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Anne Fortes, host do Luminar Podcast. Hoje eu estou com a minha amiga, a profissional incrível Clarice Volpe, e nós vamos falar sobre iluminação, sobre arquitetura de interiores e esse mundo que é tão bacana, tão legal. E como a gente se conheceu, que foi na Gibaraldi, né, na nossa amiga Aham. Adriana. Então, classe, apresente para o pessoal, conta um pouquinho quem é você. Ah, tá, legal. Obrigada, Anne, primeiro pelo convite, Imagina. né. Tô adorando estar aqui. Eu e a Anne, a gente já se conhece há algum tempo, nem sei quanto tempo, Anne, Sei com você, não sei, mas muitos anos. já é uma parceria, né, sólida, né, que a Sim. gente tem feito muita coisa legal. Realmente, te conheci através da Adri, lá da Gebaraldi, uma grande parceira Sim. também lá do escritório. E adorei estar aqui hoje, né, uma tarde super agradável, falando de coisa legal, coisa bonita, e vamos ver, vamos lá. É esse mundo, né, de iluminação, esse mundo de interiores, na verdade, né, que não é só alegrias, às vezes a gente passa por perrengues também, mas aí a gente vai debater, né, na nossa conversa, a gente vai, Sim. né, correndo. Então me conta um pouquinho como funciona o teu escritório. Hoje você tem alguns arquitetos trabalhando com você também, né, porque é impossível trabalhar com interiores sozinha, né, Clara? Ah, sim. Não, falo assim, não dá pra gente querer abraçar o mundo, né. Então hoje a gente tem lá na Volpe Arquitetura, a gente tem uma equipe com mais 2 arquitetas, eu, a Vanessa, a Beatriz. Temos também a Giovana de estagiária. E, claro, durante esses anos, a Volpe Arquitetura já tem quase 20 anos, né. E durante esses anos já trabalhei com outras pessoas, já passaram lá pelo escritório. Tudo começou lá em 2005. A minha irmã, que também é arquiteta, a Simone, né, trabalhou comigo durante anos. E acho que uns 7 anos atrás, ela se mudou, né, saiu de Curitiba, então a gente acabou não trabalhando mais junto. E daí, mas mesmo assim o escritório continuou crescendo, né, e muitos clientes que tinham mais vínculo com a Simone acabaram migrando, eu também atendo. Então, assim, é uma profissão que eu adoro muito, né, arquitetura, interiores, eu faço por amor, né, eu falo assim, eu e a Anne, eu falo que a gente não tem preguiça, né, Não, Anne? nem um pouco. Falo que a gente precisa fazer, a gente faz, seja quando Sim, for, a hora que for, o dia que for, a gente resolve. E exatamente. a ideia é deixar tudo muito lindo e funcional, E né? funcional, né. Sabe, claro, deixa eu te falar, antes de eu te conhecer, eu sempre quis ter você como arquiteta, como nossa, assim, como eu vou dizer, como nossa parceira aqui da Lute. Ai, Então que então legal. realmente eu vou te dizer que o tamanho do seu escritório é muito grande. Ah, Tá? obrigada, E realmente, nossa. assim, eu posso te falar que antes, imagina, eu nem sabia quem era a Clarice, eu sabia que era a Volpe Arquitetura, Uhum, né. Então uhum. depois que eu te conheci, que eu disse assim: "Meu Deus, mas ela é muito legal". Não é? Porque às vezes, assim, né, porque como o arquiteto, o escritório é um escritório forte na cidade, a gente pensa: "Ai, será que essa pessoa é legal? Será que é bacana? Será que como é que ela é na real?". No fim, minha filha, é igual a gente, trabalha pra caramba, trabalha até no domingo, é. Esses dias a É, gente atendeu uma cliente no domingo, foi muito gostoso, e é é. isso que eu fiquei, e daí às vezes eu paro e penso, eu falei: "Olha que bacana, né, como existe, assim, tudo um mito, às vezes, em cima de um escritório que é grande, que tem uma posição muito forte, que é bacana". E, gente, é real, todo mundo é igual a todo mundo, tá. Não Eu é falo verdade, a que gente trabalha pra caramba e, é, né, e é. faz a coisa acontecer mesmo, né, claro. Eu falo, essa profissão é muito legal, né, eu falo assim, eu vivo dela, então isso é um negócio, Sim, né, é uma responsabilidade imensa, eu falo que a gente lida com sonhos, sim, muitas vezes, né, eu falo assim, às vezes é um investimento que uma família poupou uma vida inteira, com então a gente certeza. tem que ter muita responsabilidade no nosso trabalho, É. mas assim, eu dou graças a Deus que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, Que fica né. mais fácil quando, né, porque apesar de ser um trabalho que é árduo, porque a gente sabe que Uhum. às vezes acorda 5h30, 6h, vai embora 7, 8 horas da noite, faz todas as coisas acontecer, porque quando a gente faz um projeto, não é só o projeto, existe acompanhamento da obra, existe os perrengues que a gente não está nem sabendo que vai acontecer, porque às É. vezes numa reforma, você pega ali uma coluna, uma viga onde você não imaginava que teria, e daí teu projeto de interior está tudo feito, tudo certinho, detalhado, e no fim você vai ter que refazer no meio da coisa acontecendo. Então, você deve ter várias histórias nesse sentido, porque imagina, Sim, são 20 anos de estrada, tem muita coisa que já aconteceu, mas o sim. importante é que sempre dá um jeito, né? Sim, eu sempre falo isso, né, Anne. Hum. A nosso trabalho, eu falo, primeiro acontece começa uma amizade, Sim, né. Eu falo que a família nos procura, você tem que
criar todo um clima que a pessoa se sinta à vontade para ela abrir para você o dia a dia que acontece na casa dela, né? O ritmo da família, Os pormenores, assim, né? Até os gostos pessoais, né, claro. a intimidade, às vezes, da família, né? Eu falo assim, então tem que ter essa conexão, você se sentir bem com a pessoa para você se abrir. E daí eu falo assim, a partir daí eu falo assim, é um trabalho que você tem que mesmo dar mais atenção aos mínimos detalhes. Né? Que são os mínimos detalhes que te diferencia de outro projeto. Exatamente. Né? De outro profissional, porque, afinal de contas, existem vários profissionais. Muitos, e de né? toda a qualidade possível, né? Em todas as áreas, Exatamente. né? Então, você se destaca por algum motivo. Sim. Né? E eu falo que eu me orgulho de falar lá no escritório que, ao longo desses 20 anos, os nossos clientes são quase sempre os mesmos. Né? Você atende eles hoje num apartamento, numa casa em Curitiba, depois num apartamento na praia, depois até uma casa de campo. Então, isso eu falo que é o maior orgulho nosso do escritório. Né? Isso é muito bonito, né? Porque eu sempre falo, cliente bom é aquele que volta. Porque daí ele está dizendo, não, eu gosto tanto de você que eu não vou sair do escritório para procurar outro. Eu vou sempre contigo. Então, isso nos dá a qualidade que a gente sempre, né, quer. Não é verdade? Sim. A gente quer oferecer uma qualidade. E a gente sabe que atendeu a expectativa quando o cliente volta. Né? Então, isso também é um motivo de orgulho aqui para nós na Lute, né? Porque os arquitetos que compram com a gente sempre compram com a gente, né? Às vezes a gente, Anne, pode atender essa cliente aqui nessa situação, isso que a gente vai dar um jeito, procura alternativas e faz com que aconteça. Isso também é muito bacana, né? Poder contar com vocês. Sim. Né? Pra gente, que é uma empresa, né? Então, a gente precisa de venda todo mês, né? Claro. Então, isso que é muito importante, essa parceria que a gente gosta, né? Então, assim, eu sempre falo que a parceria é super importante, né? Aqui no nosso caso da Anne, da Lute, a gente está falando de iluminação. Iluminação é um ponto extremamente importante no projeto, no resultado final, né, Anne? A gente sabe que a iluminação faz toda a diferença. E a gente tem que pensar desde o início, até para as pessoas se programarem para isso, né? Exatamente. Porque às vezes você chega na iluminação, a iluminação é uma das últimas coisas que você tem que comprar. Sim. Aí às vezes você já gastou demais, né, no que poderia ficar para depois, mas a iluminação não tem como ficar depois. A gente precisa da iluminação para a gente se mudar. E eu acho que o fato de a gente ter uma boa parceria é que a Anne, a Lute estão super antenadas, sabem tudo que tem de novo, está acontecendo. Então a gente trocar as ideias no projeto só enriquece o nosso projeto. Isso que eu acho que é o mais belo da parceria em si, sabe? Que é a pessoa vir aqui, ou às vezes assim, quantas vezes eu vou no seu escritório e digo, meninas, tenho muita novidade, posso passar aí? Por quê? Porque às vezes é 40 minutos, 1 hora, que você faz as novidades assertivas, porque eu sei o perfil do seu cliente, eu sei o que você vai gostar, o que você vai dizer, não, isso aqui não é muito para elas, isso aqui não, elas não vão, não é o perfil delas. Porque tem tudo isso, sabe? E é bacana, porque daí fica mais direcionado. Isso a gente faz no mundo iluminação, mas a gente faz assim com revestimento na ADRI, a gente faz em marcenaria, a gente faz quantas vezes, né? Temos uma dúvida técnica sobre uma marcenaria, a gente liga para o nosso marceneiro e diz, fulano, vai funcionar isso? Não, com certeza. A mesma porque coisa eu falo iluminação. Assim, sim, eu falo, você só especifica o que você conhece. Exatamente. Né? Então, se você não está por dentro do que está acontecendo, do que está sendo lançado, você não trabalha com isso e você vai ficando desatualizado. E é normal, gente. Então, assim, às vezes as pessoas, eu percebo assim, os profissionais dizem, ai, mas eu não sei. Gente, mas é claro que você não sabe, você não está trabalhando todo dia com isso. É minha responsabilidade saber. Eu é que tenho que saber para passar para você. Com certeza, não até é porque verdade? O projeto envolve uma série de áreas. De parte técnica profunda, detalhamento de gesso. Então, exatamente. Né? Então, assim, a gente precisa desse apoio e essa parceria é extremamente importante. Né? Eu fico feliz de ouvir isso, assim, sabe? Porque para mim bom, é claro que isso eu já sei, né? Pois sim, né? sim. Na verdade, está contando para o mundo agora, né? Mas que essa parceria existe, que ela é sólida. Isso a gente sabe porque é uma troca muito gostosa de informações. Tanto de um lado quanto do outro, né? E quantas vezes eu te ligo, né? Claro, tu já fez isso aqui, o que, né? Que fornecedor que você tem para isso? Então, isso é gostoso, porque é uma troca bacana de parceria mesmo, Sim, né? e só favorece os nossos clientes, né? E só favorece nossos clientes, e eu sempre falo assim, né, Anne? A gente sabe que o nosso mundo, assim,
aparentemente é um glamour, né? Todo mundo acha lindo trabalhar com interiores, com arquitetura. Claro, envolve aquilo que a gente já falou, uma grande responsabilidade, né? A gente está investindo, usando aquele dinheiro do investimento de uma vida inteira, né? Mas a gente tem muitos perrengues, a gente tem muitos problemas e às vezes as pessoas nem acompanham o nosso dia a dia, que mexer com obra todos os dias não é fácil. Não. Né? Quem já teve uma experiência com obra sabe que não é simples e esse é a nossa vida, nosso dia a dia. Né? Mas eu sempre falo assim, problemas todo mundo tem, ninguém é perfeito. Exatamente. Né? Então, nosso projeto, a gente tenta ser o mais assertivo possível, mas, claro, um probleminha e outro pode existir. Sim. Uma venda, um produto. Então, eu falo assim, eu sempre falo que a gente mede os nossos parceiros por como resolvem os problemas. É verdade. E se resolvem os problemas quando os problemas existirem, né? Porque pode acontecer. Então, eu acho assim, o pós-venda é extremamente importante. E isso eu acho que vocês têm, assim, com primor, né? A gente fica super satisfeita, a gente... Um ou outro problema que a gente já teve nessa vida foi super solucionado, né? Deu tudo certo. Porque isso é importante, né? Porque conta, assim, porque imagina, a gente não conta só com a gente, só com a minha equipe, né? Eu conto com as fábricas. E isso, né, que você sabe que a gente só trabalha com empresa de qualidade. Que se tem uma coisa que eu prezo na minha vida é a qualidade do material que vai para as obras. Porque não adianta eu querer te vender por preço. Sim. Desculpa, gente. Não dá. Eu vendo qualidade, eu vendo produto de ponta. Então, mesmo assim, uma empresa que a gente ama, incrível, dá algum tipo de problema, o que é interessante, ela resolve. Com certeza. Né? A gente retira material, leva para a fábrica, resolve. Então, tudo isso, às vezes, leva tempo, mas se resolve porque... E tudo isso é uma ginástica, é algo que é maior que a gente. Né? Mas isso, meus amigos... faz parte, não só daqui, como qualquer outra loja de qualquer departamento de interiores. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Às vezes é um mármore que veio com uma mancha, né? Então, tem todos os segmentos, têm as suas questões, na verdade, né? Porque a gente trabalha, né, Anne, só com produtos de qualidade, Sim. né? A gente procura saber quais são os melhores, se informar, mas especialmente no mundo da iluminação, a gama, a variedade é gigantesca, então é impossível ter tudo exposto em nenhuma loja. Não, acho que não existe uma loja que tenha Brasil, todo o material exposto, né? É impossível. Então, claro, a gente faz muita escolha por catálogo. Então, às vezes, nós profissionais conseguimos visualizar muito bem isso, né? Em projeto, em catálogo. Às vezes o cliente não consegue, a gente tenta deixar isso mais transparente, a pessoa ter a noção. A gente faz de tudo. Alguma coisa, né? Porque às vezes tem aqui na loja um num preto, mas ele quer num verde. Isso. Então, o verde eu não tenho. Então, você vai ver o material, às vezes não vai ver a cor exata, apesar que tem a amostra. E o que é bacana? E eu acho que isso é parceria, sabe? Então, assim, chegou lá na casa do cliente, o cliente diz, Anne, olha, não teve jeito, né? Já aconteceu, né? Não gostei muito da peça por algum motivo pessoal. O que a gente diz? Não tem problema. É verdade. A gente coloca em outro cliente, a gente resolve, a gente dá um jeito. Mas por quê? Porque isso, eu sempre digo que o que é importante é a nossa parceria. Sim, com né? certeza. Isso é fundamental. Que isso não pode ser quebrada, né? Não vai ser quebrada por um motivo desse que é... Gente, é aqui uma loja. Então, coloca assim no teto, vende para outra pessoa. Por outro lado, né, Anne, eu falo assim, né, 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, a gente ainda não usava as imagens 3D. Né? A gente não tinha imagens mais reais possíveis, a gente tinha muito desenho, projeto 2D. Então, eu falava assim, que a surpresa do cliente, a hora que via o resultado final, às vezes você olhava aquele brilho nos olhos, assim, a satisfação, a alegria do cliente. Então, eu falo assim, no fundo, eu adorava, né, essa época que a gente não tinha imagem 3D. Mas, claro, a gente tem que andar com o mundo, né, com a tecnologia. E hoje a gente apresenta, óbvio, todos os projetos com a imagem 3D. Mas, quando aparece uma surpresa, a gente já tem... Às vezes, né, Anne, até a gente vê um produto novo, assim, você achou bonito, pô, vamos pôr. Mas, às vezes, a surpresa é tão boa, tão legal, né? A gente já fez coisas tão bonitas, né? Teve um caso à parte que eu gostaria que você falasse daqueles pendentes sob medida que a gente fez, com vários tamanhos diferentes, né? E que a cliente ficou, assim, hipnotizada, ficou super feliz, né? Porque, realmente, assim, a gente imaginou que ficar bonito, mas lá ficou muito mais bonito. Isso, é verdade. Porque a gente já tinha uma amostra desses pendentes no tom preto, que preto realmente é o que mais, né, tradicional, mais se usa, assim, não se inova tanto, né? Mas a gente tinha uma área gourmet, né, Anne, tão linda e que o cliente investiu
tanto nessa área, que era o espaço preferido da casa para Era o eles, para coração, receber os né? amigos. É. Isso. E daí a gente usou, vamos usar esses pendentes, acho que foram uns 15 ou 17, alguma coisa assim. Foi, acho que 17. E daí a gente trabalhou, a gente escolheu outra cor, porque o preto lá não entrava, era muito pesado. A gente precisava de uma cor mais leve, eu acho que foi um champanhe, alguma coisa assim. Isso mesmo. Uhum. E a gente colocou vários, com várias alturas, mas ficou tão lindo aquilo. E a gente está quase no final daquilo, nos finalmente, na ambientação, e nós vamos fotografar para a gente mostrar, Anny, porque ficou muito lindo aquilo. Não, isso com certeza. Depois aí isso é tão interessante, porque pode fazer um corte e você colocar a foto dele ali para mostrar para o pessoal como ficou lindo mesmo, para vocês verem assim que isso é uma coisa gostosa. E que assim, gente, o que é a parceria legal? Por isso, porque ela veio aqui e gostou da peça em si. Né? Então, às vezes, você tem ali uma amostra no nosso laboratório e em casa, vamos desenhar. Então, muitas vezes também para o arquiteto, às vezes a gente tem aqui a nossa equipe que também trabalha com sketch, por exemplo, e às vezes você gosta de uma peça específica, mas você não tem o 3D para mostrar. Então, a gente desenvolve isso para você, para o seu cliente, para que o teu cliente entenda como vai ficar uma parte decorativa, um pendente decorativo. A gente já fez até para os outros clientes que foram feitos o Fit 15, lembra? Sim, que a gente mostrou totalmente para ele, e no fim eles estão super satisfeitos. E não por nada, o Fit 15 é lindo mesmo. É muito legal. É uma solução produto muito especial, principalmente para quem tem laje, né? Exatamente. Que não tem onde guardar fonte, essas coisas assim. Então, são imensas vezes que a gente trabalhou com coisas diferentes. Sim. E o que eu gosto muito do teu escritório, em especial, é que você nos dá liberdade. Sabe? Sim. Para realmente dar uma solução muito à frente. Porque, por exemplo, eu vivo indo em feira, indo em Casa Cor, em tudo quanto é lugar, né? E assim, consultando o mundo para ver o que tem de possibilidade, né? Sim, eu acho que é uma questão de confiança, né, Anny? Eu acho que assim, essa nossa troca de informações, acho que só enriquece mesmo o projeto. Os dois lados, na verdade, né? A gente, porque a gente consegue usar, assim, o que está aqui, né? Consegue soltar isso, que isso é muito bacana. E vocês também, afinal de contas, ter alguém especializado falando, né? Colocando na mão, na massa, naquilo que... Tanto é que às vezes a gente vislumbra, a gente imagina, né? Poxa, eu queria dar essa impressão, esse visual, mas eu não estou lembrando de uma peça, algo que dê exatamente, transmita isso que a gente está imaginando. Então, daí, nossa, procurar alguém especializado, a Anny, a Lute... Nossa, realmente é uma parceria muito legal, né? Que funciona. Que funciona, né? Claro, isso é muito bacana. Claro, falando ainda sobre clientes, né? Conta aí um perrengue das coisas que você já passou, assim, que teve alguma coisa a ver com iluminação, que, olha, eu passei por essa situação e tal. Não precisa, né, necessariamente, se você lembrar também, senão não. Você vai contar para o pessoal de casa, assim, sabe? Não, já tive uns perrengues maiores. Dia a dia mesmo, né? Já tive uns perrengues maiores, Anny, mas eu confesso que os maiores não tiveram a ver com iluminação, ainda bem. Mesmo, né? Que bom, graças a Deus. Não, perrengues que foram solucionados, mas assim, a gente teve algum problema, um ou outro, assim, grave, mas graças a Deus nunca que dê prejuízo financeiro, porque isso é um problema, né? Porque daí quem que paga de novo? Então, isso, graças a Deus, nunca aconteceu. Que bom, né? Porque às vezes acontece mesmo, situações são um pouco mais difíceis de administrar, né? Isso, mas eu lembro assim, há pouco tempo a gente atende, eu tenho muitos clientes médicos, né? A gente faz muita clínica médica e acaba fazendo a casa deles também. Sim. Mas um cliente em especial é um médico especialista em mama, né? Reconstrução de mama e tal. E ele tira muitas fotos, né, das clientes, que ele precisa fazer os comparativos. E ele precisava de um fundo específico e uma iluminação específica. Mas ele sabia me dizer assim, eu preciso da luz, da cor... na cabeça dele, não era técnico isso, né? Sim. Uma luz num tom que não seja branco, seja amarelo, daí coloca uma luz de um jeito. Daí chegou lá na hora de fotografar, não dá. Então, vamos trocar a luz, vamos pôr outra. Então, assim, foi um perrengue que, assim, a gente demorou para acertar por conta da parte técnica dele, né? Exatamente, porque ele sabia o que ele precisava, mas ele não sabia a parte técnica para nos transmitir. Sim. Então, a gente, baseado no que ele falava, a gente foi fazendo por tentativa e erro. Assim. Né? Mas é que não tem como mesmo nesse caso, né? Porque você não consegue... Não. É uma parte técnica que é impossível você saber, nem eu saberia. Não tem como saber. É uma coisa tão abstrata, tão aleatória, né? Eu preciso de um tom assim, mas assim... bom, em projeto eu sempre falo isso, né, Anny? Eu falo assim, que o primeiro estudo
do projeto é o que a gente menos acerta normalmente. Eu falo por quê? Porque o cliente acha que nos conseguiu passar tudo que ele está imaginando. Sim. E a gente acha que entendeu tudo que ele está falando. Então, eu sempre explico isso para o cliente. Vamos fazer o primeiro estudo, que é a partir do primeiro estudo que a gente consegue ser mais assertivo e fazer exatamente o que o cliente está precisando, né? Está imaginando. Porque é bem isso. Ele falou, puxa, mas isso, nossa, mas não pensei isso. Mas a gente achou que era isso que você tinha falado. Então, assim, né? Eu falo assim... É um trabalho conjunto, né? Até com o cliente, né? Sim. E tu já passou por essa questão que o cliente, às vezes, ele nos dá um briefing de que é uma pessoa super moderna. E, no fundo, ele é um super clássico? Super. Não, eu tenho uma história muito boa de um casal que a gente fez o apartamento. Eles são meus amigos de longa data. E essa ficou pra história. Porque ela é uma amiga minha que gosta, acumula muita coisinha assim, né? Uma acumuladora, longe disso, né? Ela não é doente, mas eu falo assim, ela é uma pessoa que tem muitas coisas, né? E daí, quando a gente foi fazer o apartamento deles, ela sentou no escritório e falou, olha, eu quero um projeto minimalista. Quando ela falou isso, eu olhei pro marido dela, que é nosso amigo, mas nós dois começamos a rir. Porque na casa dela eu falei, então tá bom. Então você vai se livrar daquilo. Dela também começou a rir. Quer dizer, porque jamais a casa dela poderia ser minimalista com tudo aquilo que ela tinha e que ela não ia se desfazer. É só um pedido impossível, na verdade, exatamente. Né? Então ela tinha um conceito errado de minimalista também, né? Então eu falo assim, ela acha que ela estava falando, claro, não é a área dela. Ela não tem obrigação de saber. Ela achava que era aquilo que ela queria, quando ela falou pra gente, mas eu falo que virou piada. Até hoje a gente brinca com ela. Imagina. Lá vem você, minimalista. Imagina, né? O minimalista chega tudo clarinho, tudo, né? Sem nada, um lugarzinho pra colocar um bibelonado. Isso. A gente falou, não serve pra você, a gente falar. Mas a gente tem muita coisa que a gente pega, assim, quando se faz um projeto, né? Ou então aquelas pessoas que fazem um closet, que querem um closet enorme, sem espaço, na verdade. Ou muda de um ambiente. Não, morava numa casa muito grande, morando num apartamento. Sim. Eu acho que isso é um perrengue também que... Sim, eu tenho outra história muito trabalho, boa né? num casal de amigos lá no início da vida. Isso de 20 anos nos primeiros projetos. Sim. Na época, né? Casais novos, né? Recém-casados, começando a vida. Aí eles foram, assim, numa feira de móveis e compraram, na época, o famoso jogo de sofás. Né? Sim. Que eram de 3 lugares, um de 2. Mas eles compraram sofás, mas eles não tinham a casa ainda. Aí, dali a pouco, eles compraram uma casa lá, normal, pequena, um casal recém-casado. E daí chegaram para mim e pediram o projeto, a casa e os sofás comprados. Aí eu peguei as medidas dos sofás, tudo. Daí quando eu olhei, eu falei, gente, mas não cabe. Cabe um sofá aqui dentro. Vai ter que comprar outra casa. Não, daí no dia que eu cheguei, apresentei o projeto. Ele falou, mas cadê meu outro sofá? Eu falei, mas não cabe o outro sofá. Eu faço o projeto, mas milagre eu ainda não consigo fazer. Não, impossível. Ele falou, mas o que eu faço com o meu outro sofá? Falei, quem sabe a gente põe na OLX, a gente vende. Tô fazendo propaganda da né? Mas a gente vende, a gente se desfaz, a gente faz alguma coisa, né? Não sei. Mas ele brinca comigo até hoje, que eu mandei ele jogar fora o sofá dele. Mas também, que às vezes tem umas coisas, né? Né? Mas eu acho que isso que é convivência com o cliente, né? É captar todas as histórias do cliente, trazer para casa, né? Então, por isso que eu acho que é tão interessante, que acaba que nenhum projeto sai parecido com o outro, né? Não. Porque acaba... Isso é difícil acontecer, porque a gente está pegando exatamente a especificidade e o perfil de cada cliente. Então, o dia a dia dele, né? A rotina, né? O gosto. Então, é raro um projeto ficar igual ao outro. Né? Claro que, às vezes, o escritório, segue uma linha. Até, assim, as pessoas, quando nos procuram, já conhecem o nosso trabalho, normalmente. Conhece o perfil, né? Isso. Muitas vezes, por indicação, né? Eu falo, é muito difícil uma pessoa... Mas já aconteceu, porque o nosso escritório é um escritório de rua, né? Então, as pessoas passarem na frente e nos pedirem projeto. Acontece porque o nosso escritório acaba sendo já uma propaganda do nosso trabalho. Sim. Né? Porque nós faz todo estamos na sentido, rua. Na verdade, né? Porque eu sempre digo que até o uso do Instagram é muito interessante por esse ponto. Porque, às vezes, não é que ele venha pelo Instagram, né? Vamos assim, né? Sim. O cliente não vem, pelo menos assim. Não, eu acho que é uma somatória. A Lute, por exemplo, eu não sei, acho que talvez não tenha nenhum cliente que venha pelo Instagram. Mas o que é interessante? Na verdade, o Instagram, ele é meio a cara e o teu portfólio. Sim. Então, ela teve uma indicação sua. Ela olha teu Instagram, né, o comercial, e ela se identifica com aquilo que ela está vendo, certamente ela vai fechar contigo. Não, com certeza. E isso é muito interessante. Por isso que eu acho que um profissional que é novo, né, assim, que está começando no mercado, entender qual é a importância real do Instagram.
Sim. né? Que eu acho que isso dá uma direção para quem te procura ali, na verdade, né? Por isso que a atualização é importante, estar em movimento também é importante, Sim. né? Claro. Não, eu falo assim, até participar de mostras de decoração, né? Instagram, podcasts, né? A gente tem que aparecer. Sim. Né? Eu falo assim, quem está no mercado, quem está trabalhando, precisa ser visto, ser lembrado. Exatamente. Né? Então, é bem isso que você falou. Não é porque eu estou aqui no podcast que a pessoa vai me contratar porque me assistiu no podcast. Talvez ela tenha me achado simpática, legal, mas ela vai procurar o Instagram, ela vai saber da minha... Vai procurar, assim, essa minha rotina mesmo, minha rotina, sabe? toda a minha história, tudo que a gente já fez. E daí se identifica comigo, com o projeto, com o trabalho, com as fotos. Então, eu falo que é um conjunto, né? Nada é único, né? Então, isso a gente está falando até de marketing, vamos dizer assim, exatamente. né? É uma maneira, é um bom marketing, né? Exatamente. Outro bom marketing, eu imagino que seja a Casa Cor, né? Você participou de algumas Casa Cor, não faço nem ideia quantas, né? Sim, mas foram muitas, né? Sim. Então, A gente começou a primeira vez lá em 2002. 2002, Faz olha. bastante tempo, né? Mas Casa Cor, assim, é super legal, né? É um projeto, assim, gratificante. O mais legal, eu acho, que a gente não tem o cliente. O cliente é tudo para nós, óbvio. Mas a gente não ter o cliente ali, a gente faz exatamente o que a gente está imaginando, o que a gente gostaria de passar. As soluções, né? Isso. Então, você está mostrando o seu trabalho fiel, real, exatamente o que você quer fazer. Então, isso é muito bom para nós, né? Então, eu falo assim, para entrar numa Casa Cor, numa mostra, eu fiz muitas também, existia Morar Mais. Ah, lembro da Morar Mais. Ela teve muito tempo em Curitiba. Não me lembro a última. Teve há um tempo atrás. Realmente foi no Cristal a última. A última eu não participei. Mas eu gosto desses trabalhos, assim, pelo fato de você poder passar exatamente o que você quer fazer. Sim. Que você imagina para aquele espaço. Sem interferência, sem pedidos, sem né, assim, coisas que tem que ter obrigatórias. Então, você faz exatamente o que você está sentindo, o que você está imaginando para aquele espaço. Sim. Então, eu falo que é o teu trabalho, né? Puro. Né? Então, é a tua alma que está ali. Claro, eu tenho essa ideia. Se eu entro numa mostra, é para eu dar o meu melhor, né, Anne? Então, aquilo ali é a minha propaganda. Com certeza. Então, assim, é gratificante. Dá muito trabalho. Exige muito tempo nosso. Eu acho que tem tempos, né? Que você precisa respeitar, entrega que você precisa fazer. Foto que precisa ser feita naquela data, naquele dia. Então, tem que estar tudo pronto. Você tem que contar com fornecedores, pontas, né? Que realmente funciona ali, né? Sim, e eu imagino que a Casa Cor também é um ótimo relacionamento. Não só de cliente, sabe? Mas principalmente com a parte de fornecedores mesmo, né? Ah, com certeza. E lá a gente acaba, assim, a gente conhecendo outros, né? Porque, poxa, olha o que foi feito naquele outro ambiente, no espaço do colega, do vizinho, né? Nossa, quem fez isso? Super, super legal, né? Então, é relacionamento puro, com certeza. Né? E até procurarem a gente, com certeza. Claro, que também conhecer coisas novas. Né? Ah, a Casa Cor é muito legal, porque são lançados muitos produtos na Casa Cor. Né? Normalmente é uma grande exposição, então os fornecedores gostam de lançar esses produtos lá. Então, assim, é legal, dá um trabalho, é cansativo. Eu imagino que seja assim, a rotina do escritório no período de Casa Cor muda totalmente. Porque, afinal uma de contas, loucura, assim, na verdade, né, Anne? Você tem que estar no teu trabalho, porque daí não pode parar. Não. E, afinal de contas, imagina tocar uma obra, ou tocar várias obras, no teu caso, no mesmo tempo que você tem que estar na Casa Cor. Exatamente. E aí, se você faz o ambiente e coloca só alguém que é lá e nunca está lá, também não é legal para você. Não, daí então, não tem porquê. Tem todo um jogo de cintura que tem que ser, né? Eu acho assim... É uma experiência mesmo, né? Exatamente. É um trabalho árduo, mas normalmente é muito gratificante, né? É bem gostoso. E eu gosto, né, Anne, de relacionamento de público, de estar no ambiente lá nos finais de semana, à noite, porque realmente durante a semana nós estamos trabalhando, a gente tem as obras acontecendo. Tem uma vida que não dá para parar, na verdade, né? Mas, por outro lado, é cansativo, claro. Você trabalha o dia inteiro, à noite você fica lá até fecha às 10 da noite, você fica. E, às vezes, você até pensa em ir embora, descansar, mas está chegando tanta gente, é tão legal conhecer esse pessoal, sabe? As pessoas que estão passando, você vai conversando. E tem a vida pessoal também, né? Então, você tem a Mariana, coitada da vida pessoal. Coitada da vida pessoal nessa época, né? Eu tenho a minha filha, a Mariana, né? Já está com 16 anos. Né? Já não é mais, né? Não é mais a Marianinha, que eu chamo de Marianinha. Todo mundo acha que ela é pequenininha. Não, ela é bem grande. Ela já tá do meu tamanho.
Mas sempre será, né? Não tem, Sempre tem será, como minha ser Marianinha. diferente, né? É, exatamente. Ai, mas é muita coisa boa. Enclá, me fala um pouquinho sobre o edifício Zoller, que assim, eu amei aquele. Achei que vai ficar lindo, né? Todas as soluções que você está dando para ele, né? Sim. Então, Essa nossa é uma primeira parceria nossa com a incorporadora Zoller, né? Na verdade, o projeto arquitetônico do prédio não é nosso, é do Gustavo Pazini, é um projeto bem lindo, contemporâneo. muito bonito. E nosso escritório foi contratado para desenvolver toda a parte de interiores da área comum, né? E especificação de materiais e acabamentos e, enfim, fazer a parte fina de todo o empreendimento, né? Então, a gente está, né, Anne, numa etapa de resolver toda a iluminação. E a iluminação para este projeto tem que ser muito bem pensada, porque vai fazer toda a diferença para a fachada, pro conceito do edifício, né? A iluminação, ela sempre, ou ela sobe um projeto, ou ela detona com um projeto, né? Com certeza. Então, isso a gente tem que tomar extremamente cuidado, porque é isso que faz a iluminação, né? Ou ela, assim, deixa o teu projeto ainda mais bonito, ou ela acaba com o seu projeto, né? Mostrando os defeitos, mostrando coisas que, né? Que não deveriam mostrar, na verdade, né? Então, a gente vai pensar juntas nesse projeto com logo, certeza, logo a gente já. vai ter uma solução bem legal, né, Anne? Vai ficar bem lindo. É, como sempre. Como o empreendimento merece, né? Como o empreendimento merece, porque a localização dele é excelente, né? Sim, As o edifício plantas, Petra, né? né, o nome dele. E muito legal, né? Ele tem uma vista linda da cidade, né? Fica lá no Alto da 15, para quem quiser, né? Saber. Não. E sabe que eu estive lá semana passada e eu até falei para Vanessa, Vanessa, que lugar gostoso. Sim. Tipo, eu me senti bem lá, sabe? Assim, quando realmente é agradável estar lá, sabe? Você está muito perto do centro. Sim, e daí né? não parece. Mas você parece tá que com você tá um meio ar isolado, de bairro, né? É meio, exatamente, com um lar bem bairro. E no fim tá aqui do ladinho, na verdade. Exatamente, Né? exatamente. Claro, foi um prazer ter você aqui. Nossa, poder falar 200 horas. A gente não falou sobre viagem, a gente não falou sobre a Lulu. Pois né? Passou tão rápido. Eu falo assim, a gente tem tanta coisa para falar. Pode, né? Não, acho que a gente vai ter que alterar isso aí, pessoal. Né? Eu quero te agradecer, né? Deixa assim o teu endereço nas redes sociais, né? Pra gente, pro pessoal que tá em casa assistindo, né? Não, Anne, obrigada pelo convite, né? Tô super satisfeita, achei super legal essa iniciativa do Iluminar, né? Não, além do que os olhos veem, faz tudo a ver, é isso mesmo. Sim, né? A gente gosta dessa, né? Imagina, quando a gente colocou Iluminar, além do que os olhos veem, é da Lute Iluminação, né? Sim. E daí a gente precisava do nome do podcast. E eu sempre achei, né, isso que a gente usa, né, como slogan da empresa, algo tão forte, porque quando você está aqui na minha frente, a gente não quer iluminar só a planta ali, né? Uhum. A gente quer iluminar a vida de quem passa por aqui, né? Com certeza. Então, assim, sabe? Então, isso para mim, Anne, faz uma diferença muito grande. Então, por isso que o nome do podcast é Iluminar. Não se trata só da iluminação, mas se traz da iluminação que vocês trazem para a gente no dia a dia, que a gente pode contar, que a gente tem todo esse, né? E não só os arquitetos, mas todos os nossos fornecedores, né? Que são inúmeros, na verdade, né? Mas olha, vocês estão fazendo com maestria, obrigada. tá ficando muito legal, né? Eu falo assim, eu acho que você se dedica, né, Anne? Você faz com tanto carinho, com tanto profissionalismo, que sempre dá certo. No fim, né? O negócio a receita é essa, né? Dedicação, exatamente. Exatamente. A gente está lá, aquilo, né? Nosso escritório Volpe Arquitetura, a gente está no Bacaxeri, na verdade, na Rua Estados Unidos. E o nosso Instagram é o Volpe_Arquitetura. Né? Podem escrever lá pra gente, a gente responde, vai ficar bem feliz de recebê-los. Ótimo, pessoal. E eu quero agradecer também, além de agradecer a Clarice, né, que esteve aqui com a gente, mais a equipe da Capto, agradecer o pessoal da Marte, agradecer também a Geja Confeiteira, que nos traz aquele bolinho delicioso toda tarde de sábado, né? E é isso aí, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, o nosso é @iluminarpodcast. Você nos encontra, então, no Instagram, no YouTube e no Spotify. Tá bom? Até o próximo episódio, então, né, minha amiga? Até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, gente.